A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Vamos retomar a nossa leitura, né? Hoje é Jeremias, capítulo 22, exortações e ameaças. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra e dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, que cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade e dirá cada um ao seu próximo: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: Porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Profecias contra Salum, Jeoiaquim e Conias, no versículo 11. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca mais ali tornará, mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu rebanho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, que abre as janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso o teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem, julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não o lamentarão dizendo: Ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo: Ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de juramento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobre o Líbano clama, levanta a tua voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz.
O vento apacentará a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ou tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como as que te está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo dali te arrancaria, e entregar-te-ei na mão dos que te buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não há nascente, e ali morrerás. Mas a terra para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. É, pois, este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão fora arremessado fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhuma da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Deus continua aqui com sua mão estendida, né? Ele mais uma vez dando a chance a Judá, por amor de Davi. Lembra que ele tinha uma aliança com Davi, mas infelizmente a descendência de Davi não estava cumprindo essa aliança, mas mesmo assim Deus continuava dando oportunidades e mais oportunidades. E ele continua assim hoje, né? Ele faz de tudo para que a gente se volte para ele, para que nós se arrependamos de nossos pecados e nos voltamos para ele. Ele dá sempre oportunidades para seguirmos sempre os seus caminhos, né? Muitas vezes nós é que nos afastamos dele. Deus não se afasta de ninguém, ele permanece ali sempre com a mão estendida, né? Lembra Isaías, né? Os primeiros capítulos, ali fala que ele sempre está com a mão estendida. A gente erra, a gente peca, a gente blasfema contra Deus, e ele sempre com a mão estendida, sempre permanecendo com a mão estendida. Nós é que devemos dar o passo em direção a ele, né? Estenda suas mãos em direção a Cristo, para que sua vida floresça, para que sua vida endireite, né? Para que sua vida ande reto, pois é o único caminho que leva ao Senhor é através de Jesus Cristo, né? E a gente continua na profecia sobre o Messias no versículo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não as visitastes. E eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre eles pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra.
Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta quanto o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles foram profetizando. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a mensagem do Senhor? Então lhe dirás, esta é a mensagem, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo que disser, mensagem do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo,
e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor, mas nunca mais usem a expressão mensagem do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu, o Senhor, e que falou o Senhor, mas por que dizeis mensagem do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra, mensagem do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis, mensagem do Senhor? Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Esses dias falamos sobre isso também, sobre os falsos profetas, né? Muita gente se pergunta se existe ainda verdadeiros profetas hoje, né? Se existem os falsos profetas, existem os verdadeiros também, né? As coisas não mudaram muita coisa do tempo de antigamente para cá, né? Só o povo que está cada vez mais afastado do Senhor, infelizmente. Mas a gente vê aqui pela Bíblia, aqui pela conversa, a gente vê que já naquele tempo o povo já estava se afastando de Deus, mesmo na época de Judá. Deus tinha uma aliança com Judá por amor de Davi, prometendo-lhe sempre um sucessor no trono, desde que seguisse ao caminho do Senhor. Deus cumpriu essa aliança, né? Muitos seguiram os caminhos do Senhor, no final, né, ao longo da vida, acabaram se desviando, mas por amor de Davi, Deus permaneceu com a aliança, mas chegou um ponto em que todos que se chegavam ao trono estavam contra o Senhor, né? Se prostrando a outros deuses, fazendo maldades por aí, até que realmente quebraram a aliança. E ali Deus não teve outra escolha a não ser realmente quebrar essa aliança. E mesmo assim Deus deu muitas oportunidades para o povo se arrepender e se voltar para Deus, né? E até hoje Deus dá essas oportunidades, Ele continua dando muitas oportunidades. Por Ele, todos nós iríamos para o reino dos céus, né? Todos nós iríamos viver ao lado dele, mas muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Existem muitos profetas por aí, muitos que se dizem profetas, mas lembre-se que o verdadeiro profeta, a profecia dele é de acordo com a Bíblia, ele não fala nada que seja diferente da Bíblia, e o que ele profetizará se realizará. O que não é profeta, né, o falso profeta, não se realizará, né? Essa é a resposta de Deus para que a gente conheça o falso profeta, né? Isso é o que está na Bíblia em relação a essa pergunta. E a gente tem que sempre, por isso que Deus fala que a gente tem que sempre conhecer a palavra dele, para que não sejamos enganados, né? Afinal de contas, para o final dos tempos também haverá o anticristo, que enganará também muita gente, né? Então, nós temos que estudar muito a palavra do Senhor, temos que ter muita intimidade com o Senhor para sabermos reconhecer o Senhor, porque o Senhor, ele vem de várias formas, ele se aproxima de nós de várias formas e a gente tem que reconhecê-lo, né? E adorá-lo sempre, louvá-lo sempre, principalmente agradecê-lo sempre pelo que nós temos, né? Porque o pouco que a gente tem, às vezes pode ser muito para alguém. Então, nunca deixe de agradecer pelo que tem, porque Deus sabe das nossas necessidades e Ele sabe também das nossas capacidades e o que Ele precisa, quando Ele precisa que a gente cumpra alguma missão, Ele também nos capacita para fazer essa missão, para cumprir essa missão. Então, não tenha medo, se Deus te deu uma missão, não tenha medo em achar que não terá forças, que não conseguirá cumprir, porque Ele te capacitará para isso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome.
Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada por tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Obrigada por sua atenção, Pai. Obrigada por tua benignidade, Senhor. Continue, por favor, Pai, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, Pai. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida profissional. Toque em seu espírito, Senhor. Toque nesse coração, Pai. Amoleça esse coração, Senhor. Tira a venda desses olhos, Pai, para que ela enxergue a vida espiritual, Senhor, e se volte para Ti, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal, Pai. Traga todos para perto de Ti, Senhor. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai, que sejamos capacitados de acordo à Tua palavra, Pai, para proclamarmos cada vez mais o Teu Evangelho, Pai, pois ansiamos pela Tua volta, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.